Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia, graças a Deus. A terceira estrofe diz: ó, meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Sobre gratidão, nós lembramos da passagem do homem, dos 10 leprosos, né? E um deles voltou para dizer isso: ó, Jesus, o Senhor fez o que ninguém pôde fazer. Eu era rejeitado, eu não tinha condições de viver no meio da sociedade, o meu sonho já tinha sido acabado, mas o Senhor veio e me restituiu os sonhos. O Senhor fez eu andar no meio da sociedade agora de cabeça erguida. E aqui fala mais profundo, nessa estrofa 3: na cruz pregada, deixe assim, sangue no qual sempre posso vencer. Jesus morreu e te deu a salvação, para que todos os dias nós sejamos mais do que vencedor em Cristo Jesus. O hino 570 da harpa cristã, também nós vamos cantar, né? Um hino de gratidão ao Senhor. Ô, meu querido, eu desculpo, 570 aquele da Gratos, os sonhos. Eu tinha anotado aqui, minha harpa até é 500 e... Isso, é esse mesmo. É 597. Eu estou no 370 aqui, meus irmãos, peço até desculpa. 597, é graças dou, tá, meus irmãos? Graças a Deus. É assim, debaixo da graça do Senhor. Por esta vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, abençoe o ministério. Graças a Deus. Ficamos de pé, vamos fazer a meditação num dos salmos, que é cântico do salmo de número
121. Aleluia. Salmo de número 121. Glória a Deus. Graças dou, né? Se nesta noite você está aqui, e eu creio com o coração assim como está o meu, agradecido ao meu Senhor Jesus. Agradecido a Jesus por tudo que Ele tem nos dado, né? Por tudo que Ele tem feito. E nessa oportunidade, na presença dEle. Salmo 121, verso 1. E a igreja, como diz, dando continuidade aí nos versos pares. Aqui na linguagem eu vou ler aqui do projetor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. Amém. Graças a Deus. Quem está debaixo dessa potente mão do Senhor pode estar levantando a sua mão e orar ao Senhor por tudo que Ele já tem feito. Logo após essa oração nós estaremos ouvindo um louvor pela irmã Geise, estará louvando ao Senhor, e aqui nós estaremos rendendo graça a esse Deus, que quando você está no meio da adversidade, você pode falar: de onde que vai vir o meu socorro? Quem pode me ajudar? O salmista disse que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então você não está desamparado, você tem um Senhor, você tem um Deus que fez o céu e a terra, que está a seu favor. Oremos ao Senhor. Deus querido, Deus amado, como é precioso estar na tua presença. Sim, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que já tem feito, ó Deus, nesse culto, pela tua presença, pelo direcionamento ao qual o Senhor tem direcionado este culto, e cremos que o Senhor irá falar mais aos nossos corações. Oh Deus, nós te louvamos porque o Senhor é nosso guarda fiel. O Senhor tem sustentado a tua igreja, tem sustentado o teu povo. Oh Deus, as famílias estão debaixo da tua potente mão. Oh Deus, não tem deixado vacilar os pés dos teus servos, das tuas servas. Nós rendemos a ti gratidão, louvores, porque tu és bom, misericordioso, Deus compassivo, benigno, um Deus que tem graça e amor para derramar aqueles que o buscam, aqueles que desejam o Senhor. Por isso nós te amamos, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmã Geise, louvando o Senhor. Podeis tomar um assento na liberdade de adorar o Senhor Jesus. Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? Vou cantar um corinho bem fácil para os irmãos cantarem comigo. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance
Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Graças a Deus. Que Deus abençoe a irmã Geis e todos os irmãos que aqui louvamos ao Senhor, que está aqui presente também, né? Que Deus venha abençoar. Louvamos a Deus pela vida do irmão Baldina, né? Que estamos com saudade também, como igreja, nós sentimos também a saudade dos irmãos, como corpo de Jesus. E quero já devolver na direção ao culto ao nosso pastor e já agradeço no nome de Jesus. Deus abençoe nosso companheiro Jardelino, um dos vice-pastores e obreiro desta igreja. Com muita alegria eu saúdo a todos na paz do Senhor. Louvamos a Deus pela chuva, né, que Ele tem mandado e deu uma amenizada no calor, que estava muito forte, até que os nossos climatizadores chegam para a gente poder controlar a temperatura. Acredito que deve estar chegando por aí. Está um pouco atrasado já para o que a gente havia marcado. Nós esperávamos que chegasse para hoje já estar funcionando, mas ainda não chegou porque existe uma demanda grande de pedidos e a fábrica não conseguiu mandar para a gente no tempo que o vendedor marcou. Mas ele já tinha avisado antes que não dava garantia de chegar com o tempo que nós pedimos. Mas acreditamos que deve estar chegando por aí. Alguém perguntou a respeito da compra dos climatizadores. Nós não compramos ainda o climatizador. Nós eles vão colocar os climatizadores aqui para teste, do jeito que eu havia dito antes. Sendo aprovado, aí nós vamos ficar com os climatizadores. Tá? E não sendo aprovado, essa é a nossa combinação com o vendedor. Dentro de 30 dias nós estaremos experimentando esses climatizadores aqui. Embora nós já conhecemos em alguns lugares, mas esse mesmo climatizador a gente não conhece, né? Então vai depender um pouco do funcionamento aqui no local, né?
no tamanho da construção, do ambiente que é aqui, né? E vai depender um pouco do clima, do dia a dia, né? Às vezes a gente instala o climatizador e abre uma frente fria aí e não precisa nem usar. Aí de repente a gente fica uns dias aí com ele sem saber se ele resolve mesmo ou não. Mas é essa a nossa combinação juntamente do vendedor, e acredito que vai dar certo, né? E o custo das duas máquinas ficou em R$13.000, ficará em R$13.000, é o mínimo que nós conseguimos encontrar. A grande maioria vende mais caro, e esse conseguiu cobrir oferta para nós aqui. Uma marca boa, tem garantia do produto, e cremos que vai ser bom para a igreja essa conquista. E as poltronas, não esquecemos, e eu quero que os irmãos estejam orando, e nós estaremos em nome de Jesus, no futuro muito breve, colocando as poltronas aqui no templo para melhor conforto dos irmãos. Louvamos a Deus pela vida da irmã Ubaldina, que está aqui, né? Passou uns dias aí tratando da sua saúde, né? Deus abençoe. Louvamos a Deus. A senhora é um presente de Deus para essa igreja, uma joia preciosa na casa do Pai. Aleluia. Dá para você ficar em pé neste momento? Nós queremos com muita alegria receber a pastora Gláucia, que é superintendente de mulheres do Ministério Fama, e ela estará nos transmitindo a palavra bíblica. Depois da palavra nós estaremos fazendo oferta, até porque alguns irmãos ainda estão chegando. Meio de semana é complicado para muitos, né? Chegar no horário certo, e às vezes alguns já têm mesmo relaxo de chegar atrasado, mas a maioria eles chegam porque o trabalho, né, trabalha longe, ou às vezes tem motivos que justificam, que explicam chegarem atrasados. Nós temos alguns irmãos que tem dia que vem para a igreja durante a semana até de uniforme, vem direto do trabalho, não dá tempo nem de ir em casa tomar banho, mas estão aí, né? Hoje parece que não tem ninguém uniformizado aí não, né? Né, irmão Dias? Deu para pôr uma, como diz o pastor Abigail, uma muda de roupa diferente, né? Mas está aí. Deus abençoe os nossos irmãos, louvamos a Deus pela vida de todos. Pastora Gláucia, gostaria que você viesse aqui à frente, convida minha esposa para vir também. Nós vamos fazer essa oração, minha esposa estará orando, e para que Deus venha falar conosco através da sua palavra. Quantos querem ouvir Deus falar com você? Se você quer ouvir, diga um amém mais forte. Vamos? Amém. Eu também quero ouvir, né? Pastora Dorami orando nesse momento, e logo após essa oração a pastora Gláucia já estará com a oportunidade. Irmãos, com a paz do Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, diante da tua presença agora, Senhor Jesus querido, nós colocamos a tua filha, Senhor. Senhor, som dos corações de cada irmão que aqui se faz presente, meu Pai. Senhor, toma, Jesus querido, cada um nas tuas mãos. Senhor, usa, Senhor Jesus querido, a pastora Gláucia, Pai, que vai estar transmitindo tua palavra nessa noite. Senhor, e abre os nossos corações, Senhor Jesus querido, para que nós possamos receber algo que venha de Ti, meu Pai, para as nossas vidas. Senhor, que nós possamos pôr em prática, Pai, tudo aquilo que a gente aprender aqui hoje, nessa noite. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Quero cumprimentar a igreja nesta noite com a paz do Senhor. Quantos estão alegres porque Jesus está aqui neste lugar? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Aleluia. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Vamos à palavra do Senhor esta noite. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, pastor Robson, pastora Doramir, e toda a igreja do Senhor aqui reunida. E hoje, por ser um culto de terça-feira, que é do conhecimento de todas as igrejas do Ministério Fama, que trata-se de um culto de ensino, de estudo da palavra para o corpo de Cristo, para o rebanho do Senhor, eu quero convidar a igreja esta noite a nós meditarmos numa palavra
que realmente nos levará a pensar em algumas responsabilidades cristãs que nós temos em nossa vida diária. Amém? Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores e submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Amém? Tome seus lugares. Muito obrigado. Graças a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede todos os dias de estarmos na presença do Senhor. E eu não poderia perder a oportunidade de hoje à noite de já aqui manifestar a minha necessidade de carência da oração da igreja em favor de toda a superintendência da mulher no Ministério Fama, que está aí há poucos dias do nosso seminário. São aproximadamente 15 dias para a realização deste evento. E nós contamos com a oração da igreja. Aquelas irmãs que ainda não realizaram suas inscrições, façam, porque nós estamos aí correndo na organização deste trabalho e já temos sentido a presença de Deus no decorrer da preparação deste trabalho. Deus já tem se manifestado de maneira grandiosa, gloriosa e poderosa, e nós temos certeza que serão 2 dias em que o Espírito Santo irá nos impactar com a sua presença, com a sua glória. Quantos creem assim, diga amém. Aleluia. Amados, eu gostaria de intitular esta palavra como uma palavra que venha nos levar a pensar sobre autoridade espiritual. O que é essa autoridade espiritual? Quando nós observamos no contexto bíblico, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós sabemos que a fonte e a origem de toda e qualquer autoridade está em quem? Deus. Ele é a origem de toda a autoridade na nossa vida, de tudo que coordena, que controla a nossa vida. No Salmo 62, no versículo 11, nós vemos lá essa declaração, que Deus, ele é a fonte, a essência de todo o poder. Sendo ele a fonte de todo o poder, de toda a autoridade, logo entendemos pela palavra que ele distribui essa autoridade e entrega essa autoridade a quem ele quer. Quando nós olhamos no contexto humano, na nossa vivência diária, nós percebemos que a autoridade, ela é distribuída na nossa vida no dia a dia, a pais para com seus filhos, aos maridos para com as suas esposas. E quando olhamos no contexto social, essa autoridade é distribuída àqueles que exercem autoridades legais sobre nós, autoridades jurídicas, autoridades políticas e, como diz a palavra no texto que lemos esta noite, a autoridade eclesiástica que Deus estipula e denomina para as nossas vidas, separa para as nossas vidas. O significado da palavra autoridade, quando nós olhamos no dicionário, autoridade significa mandar, o poder de exercer domínio sobre o trabalho de alguém, poder sobre pessoa que exerce um mandato e automaticamente é mandado. Autoridade também se refere a poder público, pessoa ou favor que se evoca a partir de uma opinião de alguém. E no que tange a autoridade espiritual, nós estamos falando de alguém que recebe poder da parte de Deus para exercer uma função espiritual. Então, olhando nesse contexto de autoridade espiritual, nós precisamos também saber que, da mesma forma, no mundo natural, existe diversidade de autoridades em que nós estamos sujeitos. Começa na nossa casa, depois vai para a autoridade na sociedade e a autoridade eclesiástica. Dentro da igreja não é diferente. Existem diversos níveis de autoridade dentro da igreja. No nosso caso, Ministério Fama, vamos pensar num foco globalizado.
autoridade sobre nós em relação ministerial, pastor Abigail. Abaixo dele, imediato, no contexto das igrejas em todo o nosso campo, nós temos a autoridade de um coordenador regional. Após o coordenador regional, o pastor local. E depois do pastor local, dentro de cada igreja, tem aqueles que exercem autoridade sobre as crianças, os que exercem autoridade sobre os adolescentes, os jovens, as mulheres, os varões e assim sucessivamente. No entanto, biblicamente também existe a hierarquia de autoridade espiritual no contexto da igreja, no nosso dia a dia. E aí, quando a gente olha nesse contexto, nós percebemos que a gente vive uma era em que a sociedade do nosso tempo moderno, ela vive uma crise muito grande em relação à sujeição ou submissão a alguém. Nunca na história da humanidade o ser humano se considerou tão liberal, e vamos dizer assim num português bem claro, tão à toa para fazer o que quer. Filhos não se submetem mais a pais como antigamente. O pai e a mãe hoje é cara, e aí velho, e aí véia. Não se chama mais de pai e mãe. Vai dormir, não pede a bênção do pai. Senta para comer, um está na televisão, outro está na cadeira, outro está na sala, outro vai para o quarto, outro está no iPad, outro está no computador. O contexto social que a gente vive hoje, ele já não é em si mesmo favorável a uma vivência de submissão. Porque a casa, o nosso lar, que deve ser a raiz e a essência de todo comportamento de submissão, ele está comprometido. Isso não falando no reflexo que isso tem no contexto de sala de aula, onde os nossos filhos estão inseridos no dia a dia, nas escolas. Os alunos não querem se submeter a professor. Professor não tem mais a autoridade que outrora tinha, não provoca mais respeito. Vamos dizer até mesmo que causava um tempo atrás medo. Quantos alunos tinham medo quando o professor ia chegando na porta da sala? Hoje isso já não faz parte mais de uma vivência comum. São poucos adolescentes, poucas crianças que têm esse sentimento de respeito a essas autoridades. E quando a gente olha nesse contexto, em função dessa deficiência social que nós vivemos hoje, a igreja tem pago um preço alto. Porque no dia a dia da igreja nós não estamos conseguindo visualizar em sua totalidade um respeito que antigamente também a igreja tinha no geral. O que era a igreja há um tempo atrás, quando existiam tantas proibições que hoje já não existem mais, mas o comportamento das pessoas até um tempo atrás, em relação aos preceitos que deveriam ser cumpridos na igreja, eles eram assim: se alguém fizesse alguma coisa errada e surgisse a possibilidade do pastor ou algum líder passar por perto de onde alguém estava fazendo alguma coisa errada, aquilo provocava temor, medo. Hoje a gente vive uma era em que o respeito sobre aqueles que exercem autoridade espiritual sobre nós, ele é tão limitado, tão frágil, que é capaz de, às vezes, membros da igreja estarem pela rua fora praticando atos pecaminosos, saber que o pastor está passando, está vendo alguém da igreja, e aquilo não provoca mais mal-estar, como era antigamente. Onde eu quero chegar nesse contexto, meus amados? Nós vivemos num século em que a gente corre um sério risco, se não vigiarmos, em nos adaptarmos e nos enxertarmos naquela linguagem. Não, isso não tem nada a ver, não tem importância. Hoje está tudo diferente, está tudo mudado. Com certeza, muitas coisas na nossa cultura realmente foram alteradas. Mas existem alguns princípios da palavra que eles são imutáveis. Pode passar ano, entrar ano, virar ano, que não muda. E o princípio do qual eu gostaria de parar esta noite
É este princípio de sujeição e respeito à autoridade pastoral que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. O texto que nós lemos diz assim, olha, obedecei aos vossos pastores, porque velam pelas vossas almas como que? Quem há de prestar conta. Quando um pastor tem zelo pelo seu rebanho, não é um zelo de domínio. O meu povo, a minha gente, como se realmente fosse dele, humanamente falando. Mas é um domínio espiritual diante desta responsabilidade textual bíblica que lemos esta noite. O vosso pastor prestará conta da sua vida perante o Senhor. Você consegue visualizar tamanha responsabilidade do vosso pastor pela sua vida? Só que aí o escritor da carta aos Hebreus, ele continua. Olha, obedecei-lhes para que façam como? Como que está escrito aí na palavra? Façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tem outra versão que diz assim, porque isso não teria proveito algum. E eu vou ser aqui bem ousado. Não conheço a particularidade de ninguém. Não conheço a individualidade de ninguém. Eu só soube que ia pregar aqui hoje, no finalzinho da tarde, que a gente confirmou. Então não tem nada encomendado aqui. Não adianta vocês pensar assim, a pastora é muito amiga do pastor Robson, andar tendo uma conversa aí antes e entrar nos combinados da necessidade. Não tem nada disso. Eu venho aqui da parte do Senhor aqui esta noite. E eu quero que você entenda o interesse de Deus, de que você reconheça que Ele tem colocado neste lugar alguém que vela pela sua alma, e este velar precisa ser velando com alegria, sem dor, sem gemer, para que isso seja útil. Sabe por quê? A gente se acostuma, tudo passa, não é? A gente fala, isso é do passado, mas aquela conversa de dizer que pastor nasceu para sofrer, isso não passa. Tudo passa. O costume passou, né? O que não podia antes, hoje pode. O que era pecado antigamente, hoje não é. Tudo passa. A gente vive uma nova era. Por que essa mentalidade de que pastor nasceu para dar o sangue? A vida de pastor é sofrimento? Não. Aqui, olha, o escritor está dizendo, ele pode velar pela sua alma com alegria. E só é capaz de acontecer isso na vida de um pastor quando a igreja que está sendo pastoreada tem visão de que você precisa obedecer. Esse é o caminho, a obediência. E aí, quando a gente olha esse contexto, é extremamente comprometedor para uma nação, para uma família, quando os seus componentes que fazem parte desses grupos sociais tomam as rédeas da sua própria autoridade. Eu mando na minha vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero, eu ando por onde eu quero, eu vou para o culto a hora que eu quero, não devo satisfação para ninguém. Eu ando com fulano, com ciclano, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. O ciclo natural da vida e o andamento natural da vida é que em tudo na nossa vida nós estamos debaixo de sujeição. Ou tem alguém aqui que é empregado e manda no patrão? Tem alguém? Que se eu encontrar aqui alguém, isso é inédito. Alguém aqui que trabalha, depende desse trabalho como para o pão de cada dia, e você manda no seu patrão? Não. Ah, mas aí é outra coisa, é o meu trabalho. Se eu não andar na linha, eu vou ser desempregado, vou ser demitido. Sabe o que eu vou te dizer esta noite, meu amado? Na vida espiritual não é diferente. No ciclo normal da nossa vida, nós estamos debaixo da autoridade de alguma coisa. E como a palavra de Deus nos é bem clara, que não tem meio termo, é sim, sim, não, não, ou você é ou você não é.
Se não está debaixo da autoridade de Deus, está debaixo da autoridade de quem? Do diabo. Pode falar alto. Está debaixo da autoridade de quem? Do próprio Satanás. Que isso, pastor? Mas pegou pesado demais. Não. A Bíblia não me dá margem para uma vírgula, um parêntese, e eu colocar uma terceira posição de autoridade espiritual sobre a minha vida. Ou eu ando debaixo da autoridade espiritual de Deus, ou debaixo da autoridade espiritual de Satanás. E qual a minha medida sobre isso? Os resultados desse apacentar na minha vida. Você já se fez essa pergunta esta noite? O vosso pastor tem apacentado a sua vida gemendo ou alegre? Tudo isso, meu amado, é requisito para aqueles que querem herdar as mansões celestiais para a sua vida. Aí nós adentramos um ano de 2013 dizendo que nós queremos avivamento, reavivamento, trazer de volta aquilo que parece que está adormecido. Reavivamento só acontece onde tem obediência, onde há dependência, onde há submissão da parte de Deus sobre a vida daqueles que estão a fim de receber uma unção dobrada do Espírito de Deus. Aleluia! E a gente, quando olha esse contexto, a gente vê em várias circunstâncias da nossa vida. O sábio Salomão, certa vez, em Provérbios, no capítulo 11, versículo 14, ele cita um versículo muito interessante, que ele diz assim, olha: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há o quê? Segurança. Não tem como a sua vida espiritual prosperar se você não acatar a bênção que está sobre a vida do seu pastor. Ah, mas o meu pastor então, ele tem autoridade sobre mim só sobre as questões espirituais? Será que você pensa como eu? Até a minha vida material não acontece se eu não estiver bem na vida espiritual. A gente só colhe bênção quando semeia bênção. Vou te contar um breve testemunho bem rápido de coisas que a gente pensa assim: ah, pastor, não tem nada a ver com a minha vida, ninguém manda na minha vida, eu sou dono do meu nariz. Já vi muita gente dizer assim: eu não sou capacho de pastor, não nasci para andar de rédea de pastor. Eu trabalho na igreja sede o dia todo, mas não é apenas porque eu sou funcionária da igreja sede que eu pratico o testemunho que eu vou compartilhar aqui hoje, não. Pastor Robson já me conhece há 7 anos e alguns meses, e ele sabe, a minha vivência é de obediência. Não tenho rastro de desobedecer pastor nenhum para trás, graças a Deus. E qualquer igreja desse Brasil que eu já congreguei, que se andar, meu perfil de obediente está lá. E aí eu tinha uma viagem marcada no mês de fevereiro, mês passado, para o Rio de Janeiro, para passar férias com a minha família. Mas dentro desse período de férias eu recebi também uma agenda de pregação. Ué, eu já estou indo de férias mesmo? Por que eu tenho que dar satisfação para o pastor Abigail, que eu fui convidado para pregar? Já estou lá de férias, eu faço com as minhas férias o que eu quiser. Sou dono do meu nariz. Essa é a lógica, não é? Só que quem exerce autoridade espiritual sobre mim? Ele. Então, antes de sair, pastor, estou indo de férias, mas do dia tal ao dia tal eu vou estar pregando num acampamento jovem, no período de carnaval. Preciso da sua bênção. Eu posso. Na hora que eu falei isso com o pastor, foi bem na sala VIP, no gabinete pastoral lá na sede. Tinha alguns desses de plantões que não conseguem ter essa visão e já olharam para mim assim com aquela cara que a gente já conhece, né? Ah, bajulador. Para que falar isso com o pastor? Já está indo de férias, tem necessidade. Mas eu não estou nem aí. Pode falar, reclamar, eu não perco nada sendo obediente, só ganho. Né? E a opinião alheia, nesse contexto, é o mínimo que pode acontecer. O máximo é a bênção de Deus sobre a minha vida. E é o que me interessa. E ele abençoou. E eu me lembro que na oração que ele proferiu rápida com a mão no meu ombro foi: Senhor, abre as portas para sua filha naquele lugar, prospera ela. E eu tomei posse dessa frase, segurei mesmo, sem dó. E eu saí daqui da cidade de Goiânia no dia 7 de fevereiro.
Dia 3 havia vencido a parcela do meu carro e eu não tinha pago a parcela do meu carro. Tinha pago outras despesas e fui naquele mal-estar, aquela angústia. Meu Deus do céu, já passaram-se 4 dias, não paguei a parcela do carro. Vou descansar no Senhor, vou viajar e depois na volta Deus proverá. E fui. E dentro do avião eu comecei a orar. E eu falei com o Senhor: Deus, eu tomo posse daquela palavra de bênção que o pastor Abigail proferiu sobre a minha vida. Ele é o dono da bênção, ele está com autoridade sobre a minha vida e eu tomo posse daquela palavra. E quando chegou o dia de pregar lá no local que eu tinha compromisso, preguei. No dia seguinte eu permaneci no acampamento que estava acontecendo o evento. Aí no meio do culto, o irmão que estava dirigindo o trabalho foi tirar a oferta. E no percurso da oferta ele deu uma palavra muito abençoada. E eu tinha esquecido minha bolsa no quarto que eu estava hospedado e subi. Quando eu abri minha carteira para tirar minha oferta, tinha uma única nota de R$50. E eu ainda tinha 8 dias para ficar com os meus filhos. Comprando fralda, tendo despesas de qualquer coisa com criança, que a gente sempre tem, ainda era pouco, R$50. Falei, meu Deus, só tem essa nota. Mas eu desci para buscar o dinheiro. Eu não vou descer sem dinheiro. Vou levar meu dinheiro. O resto é contigo. Tirei a nota que estava na carteira e levei os R$50. Quando eu fui colocar lá no gasofilácio, enquanto eu saí, o pastor tinha dado ordem de todo mundo que ofertasse, era para ter as mãos ungidas. E veio um pastor sobre mim, ungiu a minha mão, depois que eu coloquei a oferta no gasofilácio, e eu me sentei. Não foi muito tempo. Eu abaixei a cabeça e falei, Deus, o único dinheiro, daqui para frente eu sou dependente 100% das tuas mãos sobre a minha vida. Só falei isso. Bastou fazer essa oração, quando eu levantei a cabeça, sentou um irmão do meu lado, a Bíblia dele, debaixo do braço dele, ele veio e pediu a mim emprestado. Empresta sua Bíblia, pastor, um pouquinho. Eu não entendi, mas dei. E esse irmão demorou com a minha Bíblia, mas demorou muito. Quando estava quase no final da mensagem, ele volta com a minha Bíblia e fala assim, ó, bem aí no final, tinha um clips, que eu não tiro daqui nunca mais esse clips. Sempre fica aqui para prender esboço, né? Aí ele falou, tinha um clips aí no final, e na hora que você estava lá na frente ofertando, que o irmão ungiu a sua mão, Deus falou comigo, semeia na vida dela. Imediatamente, quando ele disse aquela frase, eu lembrei a oração do meu pastor ministrando bênção sobre a minha vida. E quando eu peguei a Bíblia, ele me entregou, já comecei a chorar, emocionada e alegre da presença de Deus. Obrigado. Na minha cabeça, Deus havia devolvido os meus R$50. Mas só que eu peguei a Bíblia, ela não fechava, estava cheia, inchada, né? Irmãos, quando eu abri a minha Bíblia, Deus havia multiplicado os meus R$50 200%. Tinha R$1.000 dentro da minha Bíblia. Paguei parcela do meu carro, ainda paguei fatura de cartão de crédito. Tá entendendo? Aí você vai me dizer assim, o que isso tem a ver com o pastor Abigail? Tudo. Eu não saí sem bênção. Alguém ministrou bênção de prosperidade sobre a minha vida. E eu quero te dizer uma coisa. Não é ser humilhado, não é humilhante. Você não faz papel de capacho quando você vai daqui para uma roça e liga para o pastor Robson, vem aqui e fala assim, pastor, me abençoa, eu estou indo viajar. Sabe por quê? Deus deu a ele uma autoridade que você não tem. A medida é maior. E queira ou não queira, esta autoridade é exclusiva ao pastor. Tem bênção de Deus na vida do pastor. E a igreja muitas vezes deixa de ser abençoada porque não acata esse princípio bíblico. A gente prega sobre tudo. Prega sobre dinheiro, sobre bênção, sobre cura, sobre prosperidade. Por que ninguém quer ouvir sobre obediência? E é em poucas coisas, é coisa simples. E aqui quando a gente olha o contexto da palavra, a hora voa, né? Já se foi, tá quase na hora. Mas quando a gente olha o contexto da palavra, a gente vê que nas escrituras, quando alguém era ungido rei, a Bíblia fala que o primeiro processo que vinha era a unção com óleo. E o óleo na palavra é um símbolo de autoridade. Quando nós olhamos o contexto bíblico, a gente vê que na época do povo de Israel, por exemplo, lá na época dos juízes, a palavra diz que cada um
fazia o que bem parecia aos seus olhos. Cada um andava para o lado que queria, fazia o que queria, não havia controle, não havia direção, não havia submissão. Ninguém obedecia a ninguém. E foi um período de grande devassidão, pecados da história do povo de Israel, justamente porque não havia um controle. E aí, quando nós estamos falando de uma liderança constituída por Deus, esta liderança tem a responsabilidade de falar em nome de Deus. Quando o pastor abre a boca aqui no altar, ele não está falando dele, ele está falando em nome de Deus. Aí alguém fala assim: ah, mas eu já vi tantos pastores com a vida toda arrebentada, cheia de pecado. E você quer me dizer que ele está falando lá no altar? Irmão, eu vou te lembrar uma história bíblica. Não é conversa de carochinha, um fato que aconteceu agora. Uma história da palavra. Todos já conhecem a história do rei Davi, quando sofria as perseguições do rei Saul, sem motivos. E chegou um momento que Deus permitiu que Saul dormisse dentro de uma caverna. Davi encontrou, teve a oportunidade de pegar uma espada e acabar com a vida do camarada, matar, sem ele nem perceber, sem exército nenhum para ele guerrear, lutar, nada. Estava ali, ó, prato cheio para vingança. Mas qual foi a posição de Davi? Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Não é nossa competência julgar ungidos do Senhor. Eles são trabalho exclusivo de Deus. Se tem conserto, é Ele Deus. Os ungidos do Senhor é um tratado particular do Senhor. Tanto que a gente sabe o fim de o rei Saul, que foi, como foi? Morreu o quê? Louco. Já não conseguia mais comedir o certo ou errado, estava em desespero, em pânico. Morreu louco. Mas quem tratou com ele foi Davi? Não tocou no ungido do Senhor. E quando nós cometemos essa falha, corremos um sério risco, como aquele fato relatado lá no livro de Números, quando Miriam e Arão resolveram questionar a autoridade que Deus tinha dado para Moisés. Por que ele? Por que só ele? Tudo é ele. Quem dá a palavra final é Moisés, quem dá o controle é Moisés, quem dá direcionamento é Moisés. Questionaram tanto. O que foi que Deus permitiu que acontecesse com Miriam e Arão? Ficaram o quê? Leprosos. Simplesmente por questionarem a liderança de Moisés. Meus amados, Deus nos guarde da lepra. Talvez você não seja vítima de uma lepra carnal, como foi o caso de Miriam e Arão. Mas a lepra que me refiro aqui hoje é uma lepra que muitas vezes ela está adentrando na nossa mente, no nosso coração, tentando nos convencer a não obedecermos àqueles que exercem autoridade sobre nós. É a lepra do pecado, da desobediência, da insujeição, da insubmissão. Coisa triste quando a gente percebe isso no contexto da igreja. E eu quero esta noite chamar a vossa atenção. Toda a autoridade espiritual é dada por Deus. E se Deus separa alguns com um grau maior de autoridade, é com um único objetivo: para que a obra tenha um andamento de sucesso, para que o nome dele seja glorificado, para que o reino do Senhor seja estabelecido nessa terra, através da vida de alguém. E eu quero esta noite, nesta breve reflexão com a igreja, chamar a vossa atenção para essas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. E eu quero ser bem direta nesta colocação a vocês esta noite. Não brinquem quando se trata
de obediência a quem Deus deu uma autoridade espiritual. É coisa grave, coisa séria. Pastor Robson já ouviu esse relato que vou dizer agora aos irmãos, mas eu sinto necessidade de compartilhar isso com a igreja. Não costumo nas minhas palavras contar muitas experiências, mas hoje o Espírito Santo quer que você ouça isso. Eu sou filha, neta de um pastor Nicodemos, no Rio de Janeiro, que pastoreou a mesma igreja durante 42 anos. E nesses 42 anos, a igreja cresceu assim de uma maneira extraordinária. Mas chegou uma época em que ele quis investir algumas mudanças no contexto da igreja, e a igreja não concordou, a diretoria, alguns obreiros, e resolveram literalmente levantar um motim contra. Foram 6 meses de luta. Tinha dias que nós estávamos em casa, de repente a gente acordava de madrugada com os vidros da nossa casa todos depedrados. Pedras enormes, a gente tinha que mudar a cama de lugar, porque quem jogava pedra sabia até a direção das nossas camas, era a gente de dentro da nossa casa. Tinha que trocar pedra de lugar. Teve um dia que jogaram uma pedra umas 8 horas da noite, justamente o horário que essa pessoa sabia que quando não tinha culto, o meu pai ficava sentado no escritório lendo a Bíblia, de 8 às 9 da noite, todo dia. E teve um dia que 8h05, só foi aquele estouro na vidraça do escritório do meu avô, e ele tinha se levantado naquele instante com uma vontade terrível de ir no banheiro, de repente, e era o próprio Deus provocando aquilo nele para um livramento. Quando ele se levantou, que chegou na porta da sala do escritório, foi aquele barulho, uma pedra maior do que essa Bíblia caiu em cima da cadeira que ele estava. A revolta da igreja contra ele foi tão grande que ele sofreu atentado mesmo contra a vida. E aí, para evitar maiores transtornos, optou pela jubilação. Novo, com 72 anos, jubilou. 2 meses depois, ele foi ter ciência que o mentor de tudo aquilo era o seu secretário particular há 15 anos, comendo na nossa casa, bebendo na nossa casa, ele com a esposa, com filhos, todo mundo lá. Aí nós, a família, nossa atitude imediata é revoltar, falar e tal. Só que quem tem convicção de que a autoridade que estava sobre ele vinha de Deus, eu não via uma reação do meu pai. Só se sentava numa cadeirinha de balanço que ele tem até hoje e falava assim pra gente: vocês param de murmurar, que enquanto vocês estiverem reclamando, Deus não pode agir. Não abre a boca. E quando todo mundo se calou, passado 3 meses dessa situação, esse irmão, mentor de todo o complô, no dia da jubilação eles diziam que se o pai não jubilasse e montasse a diretoria do jeito que ele queria, eles iam jogar até cadeira de cima da galeria. O povo segurava a cadeira assim. Já vivi coisas horríveis na minha vida. Eles pegavam a cadeira assim, de cabeça para baixo, na mão, esperando a leitura da posse do novo pastor, a mudança de diretoria. Se falasse o que eles não queriam, eles iam jogar as cadeiras lá de cima. O pastor Abigail estava lá, ele viu tudo isso, acompanhou toda essa história, que ele faz parte da Junta Conciliadora Nacional. 3 meses depois, esse irmão era um engenheiro da prefeitura de Volta Redonda, estava em viagem para uma cidade do interior. Numa curva, o carro desgovernou, ele estava acompanhado de um amigo de trabalho. Esse amigo não sofreu nenhum arranhão. O carro desceu num córrego que da pista dava daqui até aí no chão. Estava aqui a pista, o córrego está aqui, ó. A água vinha na canela. E o cinto de segurança dele travou, que ninguém conseguia arrancar. Não tinha um canivete, puxava com força. O homem não sofreu um arranhão, o companheiro dele. E ele ficou lá travado. Até que chegou socorro, ele morreu afogado na lama do córrego. Enquanto aquele carro não virava, o assunto dentro do carro, testemunhado pelo companheiro dele, era: eu consegui acabar com o ministério do pastor. Não brinque com o ungido do Senhor. De Deus não se zomba. E quando a gente toca no ungido de Deus, nós estamos tocando no próprio Deus.
Aí você pensa assim, então quer dizer que aquele homem morreu afogado por causa dessa situação? Foi. Não há dúvida. O desespero da esposa na hora do velório, uma senhora convertida, nascida na igreja, crente, mas perdeu até a lógica da situação. Pastor, pelo amor de Deus, perdoa meu marido para ele não ir para o inferno. Como? Já estava morto. Não tinha mais jeito. Não brinque. E o compasso dele em todo esse complô, já se passam 18 anos da jubilação do meu pai. Desde a data até hoje. Meu avô já está com 86 anos. Plena saúde, não tem nem sinal de que vai partir. De jeito nenhum. Muita saúde, saudável, não depende de ninguém, não tem doença grave, nada. Perfeito. E o comparsa dele não morreu. Mas desde essa época sofreu um AVC, vegeta em cima da cama. 18 anos. Sopinha no canudo, fralda. E todo o tempo com o olhar perdido, não entende o que ninguém fala. Depois disso, o que aconteceu? Uma fila de gente na nossa casa pedindo perdão para o pastor com medo. Aí você fala assim, mas que exagero, hein? Nós vivemos na época da graça. Vai experimentar então. Brinca. Ninguém quer. E nós precisamos ser vigilantes. Não toquem no ungido do Senhor. O ungido do Senhor é o pastor. O ungido do Senhor é seu líder. O ungido do Senhor é o professor de escola dominical. Todos aqueles que o Senhor tem levantado com a autoridade dada por Ele, estão trabalhando por Ele. E nós não temos nenhuma abertura para questionar os feitos de Deus. A ordem do Senhor a nós esta noite, meus amados, é obedecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Cadê o irmão do teclado? Vem cá comigo, por favor, me ajudar. Vamos ficar de pé nesta noite. Que Deus tenha falado ao seu coração, ao nosso coração esta noite. Que a mão de Deus seja sobre a sua vida, sobre a minha vida. E que este ensino desta noite realmente venha nos despertar ao zelo e ao cuidado que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Acho que é só. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. O segredo é obedecer. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra de despertamento esta noite. A tua palavra nos recomenda a obedecermos, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis, Pai, submissos, a fim de, Senhor, que aqueles que exercem autoridade sobre nós possam se alegrar com a nossa vida. Nos perdoa, Senhor, se temos feito os nossos líderes gemerem por nossa causa. Pai, em nome de Jesus, nós dependemos da Tua graça e queremos obedecer a ordem do Senhor de nos sujeitarmos àqueles que têm autoridade sobre nós, Pai.
Aleluia. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia! Oh, glória a Deus! Há uma gloriosa presença do Espírito de Deus aqui esta noite. Ai, chondelamai, condelabashide, cantalabadalai. Oh, Espírito de Deus, realiza a obra que vieste fazer aqui esta noite, Espírito Santo. Oh, Senhor, nós queremos obedecer a Tua voz, queremos obedecer às ordenanças do Senhor. Nos guarda, Senhor, nos ajuda a nos sujeitarmos, a obedecermos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e cantar: bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Amém. Aleluia. Podem estar assentados. Deus abençoe. Deus abençoe a pastora Gláucia pela palavra ministrada e de advertência para todos nós, né? Todos nós temos um líder sobre nós. Eu tenho um pastor que é meu pastor. Você tem um pastor que é seu pastor. Você tem um líder que é seu líder no departamento, uma líder, né? Nós temos. Ninguém é sozinho, né? A Bíblia diz que nós temos alguém sobre nós, colocado por Deus sobre nós. A estes devemos respeitar, obedecer e orar por eles. A pastora Gláucia foi muito feliz na palavra, e bem no mesmo capítulo que ela leu, está falando também que devemos orar por eles, né? Orar por eles. E o apóstolo Paulo, homem de Deus, ele sempre, nas suas cartas, ele pede oração. E eu aproveito também para pedir à igreja que continue orando em meu favor. Hoje, essa madrugada, às 3 horas da madrugada, chegou uma mensagem no meu celular. Um irmão aqui da igreja, ele está aqui hoje, escreveu a mensagem e disse assim: pastor, acabei de orar pelo senhor. Quando eu li aquela mensagem, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Às 3 horas da manhã, o telefone deu o sinalzinho, me despertou e eu olhei essa mensagem. Eu tenho certeza que este irmão está abençoado, será abençoado ainda, porque está cumprindo com uma determinação. E vez por vezes alguém chega em mim e fala: pastor, estou orando pelo senhor. É muito gratificante. Eu oro por todos vocês. Eu tenho a lista de membros dessa igreja nas minhas mãos, ali em casa, em cima da mesa, e constantemente eu oro por todos os que estão cadastrados no hall de membros dessa igreja. E aqueles que não estão,
Eu tenho uma lista de nomes que ainda não estão cadastrados no hall de membro. Oro por eles. E ainda a minha oração se estende àqueles que são anônimos. Aqui na nossa igreja nós temos alguns recém-chegados que a gente nem lembra o nome, nem sabe o nome, não está cadastrado. E o nome não aparece ali naquelas listas. Mas eu oro a Deus e abençoo a vida de vocês. E é tão bom quando a gente ouve alguém que diz estar orando pela gente. É gratificante. Tenho certeza que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. Eu aproveito o momento para dizer, a pastora Glaucia até já fez a oração aqui. Eu estava no meu coração o propósito de fazer uma oração de arrependimento. Mas talvez, ela fez a oração aqui, mas talvez você não entendeu, não fez aí. Se caso você pecou contra alguém, falou mal de alguém, se caso você falou mal do seu líder, do seu pastor ou de algum pastor aí, infelizmente, quando você abre os Facebooks aí, quando você olha ali o que vê de pessoas jogando lama em líderes, falando mal, eu nunca consegui tecer uma palavra ali naqueles comentários, nunca consegui. Do contrário, eu sinto remorso em ver. Fala de Edir Macedo, fala de R.R. Soares, fala de Marcos Feliciano, fala de Silas Malafaia, como teve comentários a respeito de Silas Malafaia. Irmãos, o que eu tenho a ver com eles? Se eu posso fazer alguma coisa, é orar por eles. E tantas pessoas fazendo chacotas, até pastores, até alguns que são líderes, fazendo palhaçadas na internet a respeito de homens que também são homens de Deus. Se ele estiver errado, meus irmãos, o que compete a nós é orar por eles e não ficar falando mal, jogando pedra, jogando lama. Isso nada mais faz do que denegrir o evangelho e impedir que pessoas venham a Cristo. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Duvidar de autoridade eclesiástica, autoridade espiritual, isso é perigoso. Jesus falou assim: eis que vos envio sábios e escribas. A uns deles crucificareis e a outros açoitareis nas vossas sinagogas. Jesus disse isso para os judeus, mas infelizmente isso tem acontecido no meio da igreja. Em vez de duvidar, de falar mal, vamos tecer uma oração diante de Deus. Eu tenho certeza que aquele que é juiz de toda a terra, ele julgará cada situação de uma forma justa. Agora, quando a gente começa a julgar, aí bagunça tudo, né? E a maldição vem sobre a vida das pessoas. Isso é muito sério. Deus deu a palavra para a pastora Glaucia, não precisa a gente falar aqui, mas eu aprendi com o pastor Abigail, acho que é costume mesmo. E ele sempre tem que comentar alguma coisa em cima do que alguém falou. E eu peguei esse hábito, né? Mas eu acredito que Deus falou conosco grandemente. Você pode, se Deus falou com você, você pode dizer amém? Amém. Então que estejamos vacinados, né? Aí. E tanto eu quanto você estarmos vigilantes. E em vez de reclamar, em vez de falar, vamos orar. Porque assim Deus responde. Nós, amanhã, quarta-feira, teremos o nosso culto ali no lar, na casa do irmão Douglas e da irmã Luanda. É um chá de casa nova, né? E ele tá levando as mudanças dele para lá e falou: pastor, quero um culto na minha casa que vou morar, a casa que Jesus me deu. E ele convida todos os irmãos que quiserem ir, que puderem ir. Toda a igreja está convidada. A partir das 8 horas estaremos ali celebrando a Deus um culto de ação de graças. Então, se alguém tiver dúvida com respeito ao endereço, Jardelino sabe, né? Jardelino sabe. E para isso, informa aqui, bem. Irmãos, a casa dele, subindo essas duas pistas, aí na quinta etapa tem aquela rua da escola municipal, Laurindo.
Aí você vai estar subindo após a primeira, segunda, terceira, a quarta esquina, uma casa de esquina também. A quinta, né? A Bruna tá ali me corrigindo rápido. É a quinta a casa, e com certeza você vai ver o tamanho dela. Ela é bem grande, uma casa de esquina. E eu estarei aqui na igreja a partir das 7 horas, aguardando quem tem dúvida, para que possamos ir para a casa do irmão Douglas também. Pronto, está resolvido, né? Então vamos estar lá. Quinta-feira o culto da conquista. Sexta-feira a vigília, né? Vigília com a Juventude 1, ali no Eldorado. Toda igreja está convidada, não é só os jovens não. Todos estão convidados para estarmos ali. E sábado pela manhã continua a festa ali, né? Nós estaremos na nossa consagração a partir das 9 horas até o meio-dia, e encerra-se com aquele almoço da comunhão. E à noite, no mesmo lugar, na mesma igreja, grande encontro de jovens, conexão jovem, né? Vai ser uma bênção, quem puder participar. Então, domingo pela manhã, como de costume, é nossa escola bíblica dominical. Porém, tem gente que pode vir e não está vindo, pode se matricular e não está matriculado ainda na escola, e a escola está uma bênção. A superintendência e os professores se preparam e têm abençoado grandemente as manhãs de domingo aqui através do ensinamento. Então, você que ainda não vem, está perdendo. Passe a vir que você vai lucrar muito espiritualmente com isso. Eu digo sempre aqui, Escola Dominical é o maior seminário que forma obreiros e obreiras. Forma obreiros e obreiras. Maior seminário. Bem aqui, todos os domingos. À noite, nosso grande culto, a partir das 19 horas, com certeza Deus tem bênçãos para todos nós. A vigília começa, de sexta-feira, começa às 21 horas. Eu não falei o horário, né? Às 21 horas. Nós temos alguns pedidos de oração. A irmã Sebastiana pede oração pelo irmão Laerte, seu esposo, que está enfermo, provavelmente com dengue, né? A irmã Genesi, esposa do irmão Jacó, também está com dengue. Orar por ela. A irmã Cleia, esposa do irmão Alex, está com suspeita de dengue. Pede oração também. E nós vamos fazer isso agora, né? Orando pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos. Está conosco o pastor Moisés da Igreja Batista. Fique de pé um momentinho. É um prazer tê-lo conosco. Muito bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Jacó, dê um abraço nele, por gentileza, em nome de toda a igreja. A igreja pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida do pastor Moisés. É muito bem-vindo a estar conosco outras vezes, quantos quiser, tá? Glória a Jesus. Vamos estar em pé. Nós não fizemos a oferta. Sim? A tia da irmã Patrícia está enferma na UTI. O nome dela é Verônica. Vamos estar orando. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A Wilzeni também. Irmãos, a dengue é perigosa, viu? E a irmã Maria Pereira pede oração pela sua irmã, que tem um problema de coração. Esses irmãos que estão pedindo oração, nós vamos fazer a oferta agora. Gasofilácio, você que trouxe a sua oferta, venha trazer e entregar aqui à frente, depositando no gasofilácio, fazendo essa boa semeadura, viu? A oferta é semente, e tem gente que come a semente, e aí depois como que planta? E como que colhe depois? Se a pastora Glaucia tivesse comido aqueles 50 reais lá, hein? Era semente. E aí? Pode vir trazendo a oferta. Você que tem a sua oferta para ofertar, pode trazer. Glória a Jesus. Meu pai era lavrador, e ele plantava e vivia da colheita mesmo. Quem conheceu meu pai sempre
via ele preparar o da semente. Toda a colheita ele separava, falava: olha, isso aqui ninguém mexe, é da semente. Então separava a semente, deixava lá guardadinho no cantinho, de tudo, de milho, de arroz, de feijão. Ele já tinha as técnicas de guardar a semente, era da semente. Podia acabar tudo lá na despensa, mas o da semente ele não mexia. Dava os pulos por fora, mas não mexia no da semente. Porque se mexesse no da semente, como iria plantar? E a Bíblia diz que a oferta é semente espiritual que podemos semear na obra de Deus. Então não coma a oferta, não coma o dízimo, porque isto é semente. Isso pela palavra do Senhor, que nós falamos isso com toda convicção. Visitante, temos mais algum visitante conosco? Nós apresentamos o pastor, parece que não, né? Apresentamos o pastor Moisés e somente um papelzinho aqui, mas é de outro dia. Amém, irmãos? Então nós vamos neste momento orar. E os irmãos que pediram oração, gostaria que você viesse aqui à frente. Os irmãos que pediram oração e que tem pedido aqui que foi colocado. Irmão Jacó vem representando a sua esposa. Glória a Jesus. Eu gostaria que alguém representasse aqui a irmã Cleia. A irmã Jeane represente o irmão Laerte, tá? Seu pai. Irmã Valdete, vem aqui, por favor, representando a irmã Cleia, esposa do irmão Alex. Muito bem. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Levante uma de suas mãos para cá. Amantíssimo Deus, nosso Pai, aqui estamos diante de Ti e agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui neste culto até este momento. Louvamos a Ti, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas através da Tua palavra. Louvamos a Ti, Senhor Deus, pelas bênçãos que recebemos de Ti durante este culto. Pai Santo, Te pedimos, abençoa os Teus filhos que estão aqui à frente, representando pessoas que estão doentes, Pai, pessoas enfermas. Senhor, neste momento nós Te pedimos, porque Tu és o médico dos médicos. Para Ti, Senhor, não há enfermidade que Tu não possas curar. E nós cremos, ó Deus, que Tu és poderoso para ir ao encontro, ó Senhor, de cada um dos Teus filhos e Tuas filhas em tantos lugares e que estão agora no leito da enfermidade. O Senhor pode agora repreender a enfermidade e dar saúde aos Teus filhos e às Tuas filhas. E é isso que nós Te pedimos em oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Te pedimos, abençoa cada um dos Teus filhos que aqui está, todos os ofertantes e dizimistas, todos os contribuintes da Tua igreja. Pai, abençoa de uma forma especial e grandiosa a pastora Glaucia, que veio nos trazer a palavra nessa noite. Continua com ela, Senhor, e com toda a sua casa. Pai justo, nós Te pedimos, abençoa esta semana a Tua igreja, todos os trabalhos desta continuação de semana, Pai. Nós Te pedimos, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, onde quer que colocarem a planta do pé. Pai justo, que o Senhor seja o guarda fiel, o sustentador do Teu povo, aquele que está presente para orientar, para livrar e para abençoar. Pai justo, assim oramos no nome de Jesus Cristo e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Levante as suas mãos e olhe para cá. Diga comigo assim: que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo continue na minha vida e na vida de todo o povo de Deus, em toda a extensão da terra, não só agora, mas para todo sempre. Bem forte, amém.
Jesus está voltando. Prepara-te. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E tenha uma ótima continuação de semana na bênção de Deus.